potencial. Então vamos lá, o Steven Spielberg, então, ele traz um ritmo acelerado, ele traz uma aventura parecida com que a galera... Aquele lance dos pulps, né? Daqueles livros de aventura, né? Aquela coisa... Eram os antigos seriados que tinham na época do Flash Gordon e tal. Exato. Que o George Lucas gostava muito. Então eles sempre começavam com o texto lá e terminavam com o cliffhanger. Então ele falou, pô, eu quero fazer isso, cliffhanger, né? é o gancho. Pra o que vai acontecer agora. Exato. Uhum. Então ele foi pioneiro em muita coisa, mas ele também remixou muita coisa, né, de várias outras referências que ele tinha. Então o George Lucas, ele puxou essa do Flash Gordon, puxou referências do Kurosawa com as histórias dos samurais, os próprios Jedi, né, a inspiração dos Jedi, eles são os guerreiros samurais, né, guerreiros com honra, que estão ali para proteger o povo. Ele pegou todos esses conceitos e botou lá. O próprio capacete do Darth Vader é uma referência a samurai. Sim. É mesmo, Se a gente ver o formato do capacete do Darth Vader e comparar com os samurais, é o mesmo formato. E aí é como se o Darth Vader fosse meio que um samurai sombrio, né? Olha lá, olha que então legal, ele pegou todas essas referências. Ó, o Matt Painting. Olha só, mano. Aí é Dagobah, né? Episódio 5, Império Contra-Ataca. Não, e eles têm o lendário Ralph McQuarrie. Você que é ilustrador deve conhecer que, pô... Caramba, coloca aí umas ilustrações do Ele é um monstro, cara, assim. É monstro. E muito de Star Wars se deve a ele de ter conseguido pegar o que o George Lucas tinha na cabeça. As naves, e traduzir, tudo ele que criou, o design do Darth Vader, de algumas naves, planetas. É difícil você pegar uma coisa da cabeça de uma pessoa e tentar colocar no Claro, papel, né? Tipo, porque eu te falo o que eu tô pensando, você vai desenhar do seu jeito, Sim. entende? Conseguir fazer esse como, porque, por assim, exemplo, é muito difícil. o Blade Runner, o Moebius ajudou, Sim. o Giger, o Geiger, né, que o pessoal fala é do Giger. Aliens. Então, assim, os artistas, os ilustradores, pintores, eles sempre ajudam no que a gente chama de concept art, né? Da arte conceitual. Pra quem não sabe, o filme, antes dele ser filmado, tem muita gente rabiscando, pensando fazendo história em quadrinho, antes, que é o storyboard, entendeu? Isso. Aí vai, porra, como que é a nave? Como que ela funciona? E tem uns caras pirando lá. Claro que o diretor dá o encaminhamento, fala, putz, não, eu quero uma nave mais pontuda, maior e tal. E os caras vão fazendo. Então, Paquito, vai colocando o Ralph McQuarrie aí. É McQuarrie. Vai colocando, cara. Eu sou fã desse cara, esse cara é muito foda. E o George Lucas, ele também foi marqueteiro nesse sentido, porque ele aproveitou o Ralph McQuarrie para construir essas telas e vender o filme para os estúdios. Sim. Então, porque imagina você vender só na lábia, uma coisa que não existia ainda, né? Ele Porque precisava... hoje em dia é fácil vender Star Wars, sim. né? Vai lá no primeiro, você vai vender como? Não, é umas... É uma galera no espaço caças, com uma nave. Os caras têm uma espada, uma espada só que é de luz. Aí o cara fala, o cara já imagina aquela luz, aquela... É uma lanterna, né? Lanterna. Os caras lutam com lanterna, tá bom. Então... A gente, quando era criança, lutava com lanterna. Porra, A gente lanterna, pegava a lanterninha Sim. e tava lá. Era o sabre de luz que a gente tinha à mão na época. Então ele vai vender o projeto com esses artes conceituais, ele, né? ele brifa o Ralph McQuarrie e diz, Ralph, seguinte, vem na minha. E ele eu tô com banca esse isso. roteiro aqui, banca, e fala, tem essas cenas-chave aqui, eu acho que são as cenas que a gente pode vender o projeto, preciso que você faça pinturas dessas cenas para eu apresentar para os estúdios. E foi assim que ele começou a dar a ideia de Star Wars, não só para quem ia fazer os storyboards, e também para a ILM, que foi a produtora, né, de efeitos visuais que ele criou para fazer o Star Wars, mas também para que a Fox aprovasse o projeto. E até mesmo para dar um insight para os atores. Por exemplo, essa ilustração do C-3PO e do R2 no deserto, né, de Tatooine, foi algo que o Anthony Daniels, que é o ator do C-3PO, usou para meio que entrar no personagem. Ele sempre conta nas histórias dele que ele foi... falar com o George Lucas, né, sobre o personagem, e aí ele olhou pra pintura e a pintura meio que olhou pra ele, o personagem, o C-3PO olhou pra ele e ele meio que entendeu nesse momento quem era o C-3PO. E aí na conversa com ele, o George Lucas, né, tudo fluiu mais e ele acabou fazendo o personagem. Você falou de referência, cara, o pessoal fala muito da referência de Duna, né, cara? Sim. Bebeu muita coisa Duna também, né? Muito. Olha Tanto só, que cara. até pegando o filme de Duna que saiu agora, tem muita coisa parecida. Quem não conhece o Duna antigo, não vai conhece achar que os o livros, Duna copiou... vai achar que Duna tá copiando Star Wars, quando na verdade é bem o contrário. Até porque são duas histórias muito políticas, né? Sim. Tipo, Star Wars é 100% político. Quem fala que não, acho que não tá entendendo o que tá sendo tratado ali na história. E Duna é completamente político. Esse não tem nem como disfarçar, porque é 100% político Tem um também. pouco de Asimov do Império Galáctico, Também. que ele faz
em Fundação Fundação, e a Terra e tal. Olha só, cara, é fantástico. Vai colocando, tá, Paquito? Não precisa nem... Vai colocando durante o papo aí algumas imagens. E desde aquela época, várias pinturas do Ralph McQuarrie ainda são usadas, né? Esse bichão aí mesmo? AT-AT. Eu chamo de cachorrão. É? Cara, sabe que a primeira vez que eu vi isso... Esse eu vi no cinema, o segundo filme eu vi no cinema. Eu fiquei... O Império Contra-Ataca. É o melhor. Eu fiquei impressionado com esse negócio, cara. E, E não tinha brinquedinho no Brasil naquela época. Não era assim. Sai do cinema, aí o papai, eu quero o negócio. Não existia. não tinha. Não tem, tinha, cara. não. Eu fiquei impressionado com esse bichão. Não, hoje em dia os caras fazem os brinquedos antes do filme sair. Até assim é que verdade. rola muito spoiler. Aí você né, literalmente visual. sai do cinema e já pode comprar, né? Não, Porque meu já tá na filho, meu loja. filho vê as coisas no McDonald's, os brinquedos antes. É. Ele fala, da onde é isso? É do filme. Ah, então tem que ver o filme agora. Os caras são espertos. Pra cara. entender tem que assistir o filme. Cara, que foda. É muito Mas ele na época, ele teve muita dificuldade de vender o filme ou não foi... Foi fácil vender a ideia? Não foi nem um pouco fácil, porque apesar dele ter feito o American Graffiti e ter tido um certo sucesso, os estúdios não estavam confiantes em ter mais uma história espacial num período em que as histórias não falavam sobre o espaço. Né? A Eles vibe do achavam espaço que não já ia tinha ter- passado. E Eles tinha achavam que não o- tinha público pra isso. E tinha É o isso? fator THX também, que ele tinha feito antes, que era um filme... Muito cabeça, né? Então, e é um filme que ele fez e quase faliu o amigo dele, que era o Coppola, ali na sério? American Foi. Zoetrope. Então ele já tava meio, né, ele acertou entendi. um, errou um. E aí acho que, se eu não me engano, foi o próprio Coppola que falou pra ele, cara, eu duvido você fazer um filme agora que não seja sério, assim, soturno, e que seja mais divertido. Aí Isso. foi que... Ah, é? Na verdade, acho que isso veio antes, né? Porque o Coppola desafiou ele a fazer uma pegada de comédia. E aí foi que o George Lucas fez o American Graffiti. Isso. Ah, tá. Né? Aí depois que ele fez o American Graffiti, ele pensou, beleza, agora eu tenho essa história aqui espacial, esse conto de fadas fantástico sobre cavaleiros e uma galáxia oprimida, e agora eu quero vender essa ideia. E aí vários estúdios recusaram, Paramount, Universal. Quando ele chegou na Fox, ele conseguiu um padrinho, que foi o Alan Ladd Jr., que acreditou no projeto, confiou no George Lucas e bancou a parada. Ele falou pros diretores da Fox, não, vamos fazer, confia. Aí eu confia de novo, né? O George Lucas o inventor do Vem Aí. É um velho safado. Ele inventou muita coisa, né? Pois Eu confio, vem aí. Então ele chegou, Alan Ladd, e falou, não, beleza, confia, vamos nessa, tamo junto. E aí aprovaram um orçamento super troco do pão, mas que pra época era caro, né? Mas comparado ao que Star Wars precisava foi baixo, né? E aí o George Lucas teve que se virar com o que pôde. Fazer a ILM, que foi a produtora dele, né? De efeitos visuais. Pensar todo o conceito, storyboards, junto com o Ralph McQuarrie, o Colin Cantwell também, que foi quem pensou primeiro os designs das naves, do X-Wing, da TIE Fighter, as naves imperiais, rebeldes, tudo. Então, ele passou por alguns problemas, inclusive na produção. Porque acho que o Matt ia até falar isso, né? Que ele teve crise de ansiedade, princípio de infarto, a ILM atrasou. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Porque tinha data de estreia e tudo mais? Ele tinha que entregar pra maio, e aí chegou, tipo, 4 meses antes da estreia, 4 a 5 meses, se não me engano, e ainda não tinha todos os efeitos visuais prontos, porque a ILM estava aprendendo como fazer. Pô. Eles foram criando enquanto eles faziam. Foi um negócio muito de guerrilha, assim. Tem Sim. até aquela série... Light and Magic. Tem uma série? Isso. No Disney Tem, Plus, que mostra Pô. todo esse processo deles criando e fazendo. Pô, vou ver isso daí, eu me É interesso muito pra bom. caramba. É muito bom. Legal. Paquito, vê se acha foto das naves, os caras fazendo as naves em escala, assim. Inclusive, quando eles filmavam as naves, né, elas eram modelos, assim, menores. Sim. Só que não era a nave que se movia, era a câmera. Ah, é? Então eles criaram um sistema onde a câmera conseguiria fazer e refazer o movimento mecanicamente. E aí a nave ficaria aqui, a câmera passaria e eles teriam aquele efeito de que a nave estava passando em direção à câmera. Pô. Então uma coisa meio de engenharia reversa, resolução de problemas. É genial, os caras são monstros, assim. E ele fala alguma coisa do que... De que não conseguiu fazer na época? Ou ele conseguiu 100%? Ó, a navezinha. Olha só. Ah, X-Wing. Tinha diferentes tamanhos de modelos para cada cena e tal. Muito do que ele não conseguiu fazer na época, ele depois fez quando relançou Star tá. Wars, né, em 1997, que ele lançou a Special Edition. Foi o aniversário de 20 anos da trilogia original de Star Wars, e aí ele falou, né, agora eu quero fazer da forma como tem que fazer. E aí ele Em português fez... ele falou assim? Foi em não? português, exatamente, Ah, com um foi. pouco de sotaque. O cara é Verbatim. Que incrível. doideira, cara. Esse é o George Lucas, olha aí. Diz aí o que você fez. tirando Jorge o George Lucas. Lucas. O Jorge. Jorge Lucas com J. Nosso Jorginho. Então
Então ele pensou em algumas cenas que ele tinha trabalhado na época dos clássicos e que ele queria refazer. E aí surgiram várias polêmicas, né? A galera fica mexendo no Mexeu trabalho. no filme, Então ele fez, por exemplo, a cena lá do Han Solo, que tem uma cena que o Han Solo, ele atira primeiro no Grido, que é um caçador de recompensa, né? E aí, nessa edição especial, ele mudou a cena, porque ele pensou, não, o Han Solo é o herói, ele tem que atirar depois. E aí botou o Grido pra atirar antes. E errar o tiro, tipo, essa distância aqui. Sabe? E ele errou, e aí o Han Solo vai e mata ele. Não, então... mas tem um detalhe muito tosco, que agora eu vou estragar o filme pra todo mundo aí que for rever, que é a mexidinha do pescoço Sim, do horrível. Han Solo. Rola um Fat Family, né? Exato. O que ele... O Greedo acerta, e aí eles digitalmente fazem o pescoço do Han Solo, foi isso. Não, cara. Ficou muito estranho, Rolou um single ladies. Rolou um single... O do Saturday Night Live lá, o What is Love também. What is love? What is love? Baby. Foi, ele fez isso, é horrível. Mas alguém tem que controlar o George Lucas com essas coisas. Já foi, né? Já velho? foi. Agora... Tem cena do cara batendo a cabeça, do Stormtrooper. Essa Isso é clássico. lendária. Mas ele não mudou isso. Não mudou, e ele isso é botou o efeito sonoro do Plock. Tá zoando. Dá pra ouvir na cena, você vê a cena no Stormtrooper batendo na cabeça, dá pra um pam. Olha que legal essa cena, ó. Olha o tamanho do cara, com o cenário lá atrás pintado, simulando neve. Olha Isso aí é Phil o Tippett. grande Phil Tippett, né? Lindão, o rei né? do stop Cara, motion. isso é raiz, né? Cinema raiz, efeito especial raiz mesmo, né, cara? Quer colocar...